Será que agora Lula livre finalmente vai acontecer, vamos libertar o nosso Lula ou não? Será que será essa semana, na próxima ou só na segunda quinzena de novembro, como disse o Gilmar Mendes? Veja bem que isso não fui eu, foi o Gilmar Mendes. Já vou falar disso, mas antes, se você é Lula livre, se inscreve no canal aqui. Eu faço oposição ao Bolsonaro e Lula livre todos os dias. Então, una-se a nós. Se inscreve no canal, curte o vídeo e deixa seu comentário quando você acha que o Lula vai ser solto. Tem gente que já perdeu a esperança, mas não perca a esperança. Os próprios ministros do STF disseram que o Lula vai passar o Natal em casa. Quem diz não sou eu, foram os ministros do STF, unânime. Quando a reportagem da Folha foi falar com os ministros do STF, falou com eles e todos eles disseram que acham, na opinião deles, que o Lula passará o Natal em casa e não será no regime semiaberto, será solto. Aquela juíza, a juíza que está cuidando do processo do Lula, ela queria que o Lula fosse para o regime semiaberto obrigado. Colocar uma tornozeleira nele e obrigá-lo a ir para o regime semiaberto. O Lula não quis. A Lava Jato, o senhor Deltan Dallagnol, aquele que cometeu tantos crimes para investigar o Lula e não conseguiu nenhuma prova, o Dallagnol, ele queria que o Lula fosse para o regime semiaberto. Primeiro, ele queria que o Lula pagasse uma multa de quase 5 milhões de reais para ir para o semiaberto, queria obrigar o Lula a pagar a multa. Aí, ele viu que não ia dar, a narrativa dele começou a ficar desgastada, nem os bolsominions apoiaram a narrativa dele de que o Lula tinha que pagar a multa para ir para o semiaberto, é o que aconteceu. Ele recuou e disse que não, o Lula pode ir para o semiaberto sem pagar a multa, que os bens que já bloquearam do Lula cobrem essa multa aí de quase 5 milhões, e, no caso, se o Lula for inocentado nas instâncias superiores, a gente sabe que ele será inocentado na última instância, que é o STF, o Lula receberia esses bens de volta e não custou nada para ele, simplesmente ele ficou livre antes. Só que o Lula não quer, ele quer sair, ele quer ser solto, inocente. E aí, veja a mudança de panorama. Lá em março, abril, maio, junho, antes da Vaza Jato, antes do dia 9 de junho, que veio a primeira Vaza Jato, todo mundo dizia, temos esperanças de que o Lula será solto em setembro, porque em setembro ele pode ter a progressão de regime. E aí ninguém tinha esperança nenhuma esperança de que o Lula seria solto pela suspeição do Sérgio Moro, de que o Sérgio Moro é suspeito para julgar o Lula e pela anulação das condenações dele. Ninguém tinha esperança nisso, ninguém. O que aconteceu? Graças a Vaza Jato, e aí temos que agradecer ao Glenn Greenwald, deixo aqui meu agradecimento a ele, todo mundo que gosta da democracia, que gosta da verdade, tem que agradecer ao Glenn Greenwald. E se foi o hacker de Araraquara, ao hacker de Araraquara, ou a quem quer que seja, que fez esses vazamentos e mostrou a verdade, mostrou que todo mundo aqui falava. Tinha até gente que se diz de esquerda, outros canais famosos de esquerda que diziam que era teoria da conspiração, o que a gente falava. Eu lembro que eu falo que desde que começou o canal do Plantão Brasil, e muito antes, desde antes do Lula ser condenado no site do Plantão Brasil, eu já escrevia, já fazia imagens, já falava, o Lula está sendo perseguido pelo Sérgio Moro, o Lula está sendo perseguido pelo Sérgio Moro. Olha, o Sérgio Moro usou notas fiscais frias de uma empresa cuja dona é sócia do PSDB, ela é filiada ao PSDB, para dizer que o Lula pagou, que a OAS pagou 400 mil no elevador, que teve uma reforma de 1 milhão no apartamento, não teve nem sequer reforma no apartamento, o elevador nem funciona, nem está lá. Eu falava isso. E aí o pessoal dizia, não, é teoria da conspiração, não estão perseguindo o Lula. Graças ao Glenn Greenwald, a gente agora vê a verdade, que realmente tudo que defendemos era verdade. Como eu falei, primeiro, todo mundo achava que o Lula ia progredir de regime e seria solto em setembro. Essa era a esperança de todo mundo. Aí chegou a Vaza Jato e o Lula disse, quer saber? Não quero a progressão de regime. Agora eu quero ser solto só quando colocarem a suspeição do Sérgio Moro e anularem os meus processos. Veja como o Lula mudou a cabeça dele. Ou, eu não sei se o Lula tinha esse entendimento antes, mas sem a Vaza Jato, o Lula talvez ficasse muitos anos preso. Muitos anos preso, sem provas, sem nada. E nós ficaríamos aqui defendendo e teria gente da própria esquerda, que se diz esquerda, dizendo que é tudo teoria da conspiração. Porque teve. E agora ficou tudo provado e o Lula parece que ele mudou. Não parece não, mudou. E ele quer ser solto só inocentado. Tá, o Lula poderia estar solto desde o dia 12 de setembro às 8 da manhã. Dia 12 de setembro é o dia que o Lula tinha direito à progressão de regime. O Lula podia ter pedido essa progressão de regime já em junho. A Raquel Dodge, que é era a Procuradora-Geral da República, deu um parecer favorável, dizendo que o Lula pode progredir de regime
assim que cumprir a pena, 12 de setembro. Então, em junho, o Lula pediria. Antes disso, a juíza já daria, tanto é que a juíza queria obrigar o Lula a progredir de regime, já diria, tá bom, ele pode nesse dia. E nesse dia o Lula seria solto, iria para casa dele com a tornozeleira, mas iria para casa dele. Da casa dele ele poderia fazer oposição, poderia fazer vídeos assim como eu faço, outros fazem, poderia dar entrevistas ao vivo, poderia fazer lives, poderia... Enfim, ele não quis, ele preferiu continuar lá, a gente respeita. Eu posso concordar ou discordar, você pode concordar ou discordar da decisão do Lula. Mas a gente respeita, é obrigado a respeitar. Ele quer sair inocentado, é um direito dele. Agora a gente tem que esperar. Essa semana tudo indica que o STF vai votar contra a prisão em segunda instância. O Dias Toffoli, na segunda-feira passada, muita gente não sabe disso, ele foi e conversou pessoalmente com o Rodrigo Maia e com o Davi Alcolumbre, que são os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado. E ele entregou em mãos um projeto de lei, uma emenda, que diz que a prisão, após a segunda instância, após a condenação em segunda instância, um processo não prescreve mais. Ou seja, fulano foi condenado em segunda instância por crime de corrupção. Ok. Mas a terceira instância vai demorar 10 anos para julgar o crime que já foi anos atrás, prescreveu. Prescrição é uma coisa ridícula, mas enfim, o crime prescreveu. Aí fulano vai ficar impune para sempre. Olha, o Fernando Henrique é um grande exemplo disso. Na verdade, ele não foi julgado em instância nenhuma, estava sempre no STF, que arquivava tudo. Pois bem, tem vários do PSDB, principalmente em Minas Gerais, que tiveram todos os processos prescritos porque demorava anos em cada instância. A proposta do Dias Toffoli, que ele já enviou, e o presidente da Câmara e do Senado adoraram a proposta e disseram, isso é genial, ótimo, é essa. Por que ele fez isso? Porque ele vai votar contra a prisão em segunda instância. Hoje, alguém condenado em segunda instância, o Lula é um exemplo, e é preso. A partir do voto do Dias Toffoli, não será preso a pessoa condenada em segunda instância e só será presa após o trânsito em julgado, que é como diz a Constituição, só será presa, declarada culpada quando for o trânsito em julgado, ou seja, quando não tiver mais recursos. E, veja bem, até os ministros antipetistas, eles já aceitaram a derrota. Hoje uma matéria da Folha que diz que o Dias Toffoli e o Gilmar Mendes vão dar um voto bem rápido, porque o Dias Toffoli quer que esse julgamento acabe na quinta-feira. O fim da matéria da Folha tem uma notinha que diz que havia uma expectativa, semanas atrás, de que tivesse um meio termo. O meio termo é, em vez da segunda instância, prisão em terceira instância. Aí veja, o Lula está condenado em terceira instância no caso do triplex, por juízes que ele mesmo indicou, juízes, um deles, que é um bolsonarista fanático. Pois bem, essa versão aí parou, perdeu força. Os próprios ministros que são a favor da prisão em segunda instância dizem que eles preferem que seja só depois do trânsito em julgado, ou seja, só depois que não houver mais recurso, do que seja na terceira instância. Então, o meio termo acabou. Os ministros que vão ser derrotados já aceitaram a derrota. O Lula tem tudo para ser solto. A prisão em segunda instância tem tudo para não existir mais. A Constituição finalmente vai ser seguida, vai valer, vai passar a valer de novo. E a gente tem que lembrar de uma coisa. Você pode concordar ou não com a Constituição, mas o STF não legisla, não faz lei. O STF ele tem que só fazer seguir a Constituição. E até hoje, até o presente momento, não está sendo seguida a Constituição. A Constituição diz que uma pessoa só é considerada culpada após o trânsito em julgado. E o Lula foi considerado culpado após a segunda instância e está preso. E o pior, sem provas. E a lerdeza do STF em soltá-lo é um escândalo, Seria escândalo no mundo inteiro. Eu acredito que o Lula será solto. Talvez não essa semana, mas na próxima ou na outra. E aí o inferno do Bolsonaro, que eu falei no vídeo anterior, só vai piorar, porque o Lula quer sair em caravana pelo Brasil e o Lula vai começar a puxar as massas. O PT não sabe se comunicar online e o PT tem que resolver isso urgentemente, mas o Lula sabe se comunicar com o povo. Não é uma comunicação igual à comunicação online, que pode alcançar milhões de pessoas em poucos minutos, mas ele alcança milhares e milhares de pessoas, ele consegue ir na porta da fábrica, ele consegue ir no interior, ele consegue ir no lugar onde a internet praticamente nem chega, mas o Lula chega. E aí começa o inferno do Bolsonaro a piorar e piorar, porque a oposição começa a se organizar, pelo menos parte da oposição,
começa a se organizar em torno do Lula e quando se organiza em torno do Lula, está se organizando contra o Bolsonaro. Então, é isso, esse é o panorama. Minha opinião, eu acho que o Lula será solto esse mês. Mas, já falei aqui, setembro, Lula ia ser solto. O Haddad falou que o Lula ia ser solto em setembro, não fui eu. O Lula falou que ia ser solto em setembro, não foi. Outubro, não passa de outubro. Aí adiaram o julgamento do habeas corpus. Agora é novembro. Gilmar Mendes disse que o voto dele vai ser bem enxuto, vai faltar só o voto do Celso de Mello, que também deve ser um voto bem enxuto, ou seja, um voto curto, um voto rápido. O Celso de Mello, ele quer que esse julgamento acabe o quanto antes, porque o STF tem outras pautas e pautas urgentes para serem julgadas. E o Dias Toffoli disse que essas pautas urgentes serão todas julgadas ainda esse ano. Então, o bicho vai pegar esse ano. O Bolsonaro, que se cuide, várias pautas sensíveis a ele serão julgadas e o Lula livre é a pauta mais sensível a ele que existe. Gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreve no canal. Se você é Lula livre, se inscreve no canal também. Falou!